O Sindicato dos Metalúrgicos, na época de São Bernardo do Campo e Diadema, também viveu grandes momentos de violência. Por essas ruas havia bombas policiais, cavalos, muita truculência contra os trabalhadores metalúrgicos. O poder da mobilização foi tão grande que o governo militar decidiu fazer uma intervenção no sindicato. Linha, linha de montagem, a coragem, coração. Eu fiz um documentário que não pretende dar lição para ninguém, né? Mas um documentário que extrai, né, do próprio movimento, né, os elementos necessários para que o movimento se discuta, né, e avance. Aquela cena foi muito interessante. Momentos antes tinha chegado uma ordem da Secretaria de Segurança para a polícia ir embora, né? Porque eles chegaram à conclusão que para impedir o 1º de maio ia ser um massacre, né? Então, para evitar o desgaste, a Secretaria de Segurança mandou a polícia embora. E aí a polícia resolveu fazer aquela saída em grande estilo, né? Os carros saíram rangendo os pneus em alta velocidade, abrindo caminho no meio das pessoas e tal. Só que aquele ali deixou a porta do carro, abriu e o cacetete caiu. Quer dizer, a encenação toda virou uma palhaçada, né? Naquele momento, que foi em 1978, foi exatamente abril de 1978, estava começando a campanha para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que na época era o maior sindicato de metalúrgicos da América Latina, com 300 mil associados. A oposição sindical, que nos convidou, ela queria fazer que nós cobríssemos essas eleições para denunciar como se davam essas eleições, né? Que a gente pudesse, eles queriam que nós pudéssemos flagrar problemas nessas eleições, mostrar como que aquilo funcionava e, de certa maneira, ao mostrar como as eleições eram encaminhadas, a gente estaria mostrando na prática como funcionava a estrutura sindical. Esse lacre aqui, eu viro na frente do senhor de qualquer um. Eu tiro, certo? Eu coloco de novo. Olha aqui! Olha aqui! Foram flagrados tantos problemas nas eleições que o DRT impugnou as eleições. Então, seriam feitas novas eleições. Quando estavam se preparando para fazer as novas eleições, o ministro do Trabalho, na época, validou as eleições. O delegado do Trabalho nega o pedido de anulação. A eleição deve continuar. O Braços Cruzados, Máquinas Paradas é um filme que tem uma importância muito grande, não só como filme em si, cinema, acho que ele é o filme mais importante dele. Um filme que a gente ficou 4 meses realizando, então ele tem mais densidade porque ele acompanhou realmente o nascimento da oposição sindical em São Paulo, metalúrgica, e que gerou, entre outras coisas, a CUT, PT, em parte ali, tem um núcleo, né? E porque foi visto por muita gente. Você entrou na fábrica? Entrei. Tá, não tem ninguém, a turma que tá entrando tá saindo porque só os feitores que estão lá nos setores. Não tem produção? Não tem ninguém. Parada, até enferrujado as máquinas. Às vezes eu não concordava também com o movimento, com as ideias do movimento, e colocava essa discordância nos próprios filmes, mesmo nos filmes para TV, que acabava provocando polêmica, mas era aquilo mesmo. Eu tinha uma visão exterior da coisa e eu dizia, olha, eu estou com vocês, mas nem sempre concordo com vocês. Eu fui muito criticado na época por causa disso, porque em determinado momento eu discordo da opinião dos operários aí e o filme passa a se desenvolver com essa discordância, que é a famosa Assembleia do Sábado, onde todo mundo estava arrebentado, dividido e tal, e os operários falando que estava unido, e eu questionei isso. E no filme, logo em seguida ao meu questionamento, tem a Assembleia onde eles estão totalmente divididos. Cada pedacinho da Assembleia é uma mini Assembleia, né? E talvez uma das sequências mais fortes do greve seja isso aí. Mas sem as lideranças
liderança. Sem organização, o movimento se esfacela em 1000 palavras de ordem e chega quase ao desespero. Meus amigos, nós temos que saber o que nós estamos falando, porque nessa hora aqui está rodeado de pessoas que querem pegar alguma falha daquilo que nós... Eu achava que o movimento não tratava de forma clara da relação do movimento com a questão da luta contra a ditadura. Agora, para mim era fundamental. O movimento me interessava porque era o movimento operário e porque ele colocava em xeque a ditadura. Mas os operários não queriam falar disso, era um movimento por luta salarial. Eu dizia, é um movimento por luta salarial, mas o significado político dele transcende a luta por salarial. Não querem negociar com os metalúrgicos de São Bernardo, Santo André e São Caetano. Exatamente porque é onde está a maior convulsão trabalhista brasileira. E é onde está o exemplo da greve de 1978. O Leon, né? O Leon já era um cineasta bem experimentado na época. Pra você ter uma ideia, era o meu primeiro filme, assim, longa-metragem, foi o ABC da Greve. A gente conseguiu alguns apoios, assim, e realmente filmamos muito. A gente filmou, mas naquela época, para aquela época era muita coisa. Não existia o digital, eram 16mm, então você tinha cada lata, tinha 10 minutos. Então a gente filmou, se não me engano, 100 latas. Deve-se levar em conta o fato de que cerca de 20% da população de São Bernardo do Campo mora em favelas. E que as demissões em massa, que periodicamente atingem grande parte dos operários, submetem-nos a uma média de 2 a 3 meses de desemprego por ano. O filme do Leon foi abandonado quando Eles nos vão Blacktie entrou concretamente em produção. O ABC da Greve não foi finalizado. O ABC da Greve foi finalizado posteriormente, inclusive pelo Cláudio Canso, depois da morte do Leon. Calil, depois da morte do Leon. Então, o nível de montagem, tudo isso é totalmente diferente. É um filme finalizado com calma, né? sem urgência. Enquanto que os filmes do Renato e do João Batista, eu acho que você pode falar isso, quer dizer, é um cinema da urgência. O que nós precisamos provar às autoridades, à opinião pública em geral e aos empresários é de que nós estamos conscientes daquilo que nós queremos. Agora, acreditar que isso daí iria se transformar num movimento que o levaria à presidência da República, naquele momento era totalmente impensável.